Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé. O programa Mulheres de Fé vai ao ar todas as segundas e terças-feiras, dando continuidade com o programa Palavras da Fé, que vai ao ar às quartas, quintas e sextas-feiras e é ministrado pelo pastor Antônio Pinto. E eu quero saudar todos os nossos telespectadores com a gloriosa paz do Senhor. Quero dizer que o programa Mulheres de Fé e Palavras da Fé é um programa evangelístico que tem como objetivo pregar o evangelho a toda criatura, como disse Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você pode nos assistir todos os dias, nesse mesmo horário, pela TV Com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, redes sociais e mais de 20 aplicativos. Esta palavra vai ao seu lar gratuitamente. E a palavra de Deus, palavra que traz vida, traz salvação, restauração para a sua vida. E agora eu quero agradecer aos nossos colaboradores, esses que têm estado conosco desde 5 anos, colaborando com a semeadura da palavra de Deus. Agradecemos a Água Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, e também a TV Maceió, na pessoa do empresário Paulo Cachoeiro. Que o Senhor os abençoe cada dia mais. E o nosso agradecimento agora a você, telespectador, que tem nos acompanhado, que tem estado conosco durante esta caminhada. Eu creio que algo de Deus tem ficado na sua vida, porque a palavra de Deus não voltará vazia. Eu creio que você tem sido abençoado, assim como eu também tenho sido abençoada em estar aqui ministrando a palavra de Deus todas as semanas. Quero fazer nosso agradecimento muito especial ao único Deus verdadeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Filho do Deus Altíssimo. E eu te convido aí onde você está, para nesse momento, se quiser, junto comigo, fazermos um agradecimento ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, pela vida, pelas vitórias, também por algumas derrotas que nós passamos, porque a Bíblia diz que em tudo dá graça. Não é por tudo dá graça, mas em tudo dá graça, porque quando vem a luta, Deus nos capacita também para passarmos por ela, nos dá graça para atravessarmos as lutas e dificuldades. Então eu quero te convidar aí para orar junto comigo. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, por este dia de vida que o Senhor nos concedeu, por mais a tua paz que vem nos guardando, nos protegendo, guardando o nosso coração e a nossa mente. Te agradecemos, Senhor, por todas as autoridades constituídas, porque assim a tua palavra manda que oremos, pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, pelas famílias. Oramos pela família do nosso telespectador, esse que está nos assistindo. E declaramos que a palavra de Deus que ele vai ouvir nesta tarde, ela ficará gravada em seu coração e dará frutos para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco para ministrar a palavra de Deus. Nos aguarde. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.
Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé e neste momento vamos ministrar a palavra de Deus. Vamos receber de Deus, através da sua palavra, o que Ele tem para nos ensinar esta tarde. E nós escolhemos nesta tarde como título desta mensagem o nome de Jesus. E nos baseamos no versículo que está escrito em Marcos capítulo 2, capítulo 1 e o versículo 21, que diz assim: e lhe porás, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus. O nome Jesus é um nome que é muito pronunciado. O nome Jesus é um nome pronunciado pelas pessoas que muitas vezes não sabem nem o que estão dizendo. Acham que o nome Jesus é um nome comum, é um nome qualquer. Uns o pronunciam com respeito, uns o pronunciam até fazendo chacota, e outros pronunciam sem saber o verdadeiro sentido do nome de Jesus. Mas o nome Jesus, como nós vimos aqui na palavra de Deus, foi um nome dado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando o anjo veio anunciar o nascimento do Filho de Deus, Jesus, ele disse para o pai, tanto para o pai, José, que ele seria o pai adotivo de Jesus aqui no mundo. Jesus é Deus, ele se encarnou como homem, ele recebeu um corpo humano, utilizou o ventre de Maria e o nome dele já veio predeterminado dos céus. O anjo, quando veio visitar Maria, disse-lhe porás o nome Jesus. E também ao pai adotivo, a José, disse, e lhe porás o nome de Jesus. Então eu pergunto a você, como é que você tem visto este nome Jesus? Qual o significado que você dá ao nome Jesus? Que conhecimento você tem a respeito desse nome? Todos nós sabemos que o nome carrega de cada um a sua identidade. Se nós quisermos saber da vida de alguém, quem é alguém, é bastante botar o nome dele lá no Google, né, nas redes sociais, e nós descobrimos imediatamente quem é aquela pessoa, descobrimos todo o seu perfil, né, onde trabalha, até a idade, muitas vezes, e toda a sua vida está ali, só simplesmente pelo nome, porque o nome nos identifica. E esse nome Jesus é a identidade do Filho de Deus. E eu gostaria que você procurasse aí na sua Bíblia, justamente em Mateus, no capítulo 13 e o versículo 55, se você tiver uma Bíblia aí, a gente vai ver exatamente alguma coisa sobre a história de Jesus, desse homem que aqui como na terra, ele conviveu como homem, mas durante 33 anos ele viveu aqui como homem, mas ele não era simplesmente um homem, não era um Jesus como naquela época nós sabíamos, e nós sabemos pela palavra de Deus e pela história, que na época existiam muitas pessoas com o nome Jesus, mas só um Jesus era o Filho de Deus. Então vamos ver o que é que diz em Mateus, no capítulo 13, o versículo 55. Diz assim: ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E o de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ou seja, estavam falando de Jesus. Jesus começou a operar milagres, Jesus começou a pregar o Evangelho, e as pessoas de onde ele morava, ali da Galileia, não deram muita importância e diziam: ô, gente, quem é esse? Por que ele apareceu assim de repente? Ele não é filho de Maria, não é filho do carpinteiro José, não tem os seus irmãos, Tiago e tal. E ficaram assim, como que não querendo aceitar, não querendo reconhecer algo diferente em Jesus. Mesmo ele pregando, mesmo ele curando, mesmo ele demonstrando o poder divino,
não deram crédito, ficaram esnobando. E as mesmas coisas acontecem hoje. Muitos não dão o mínimo valor para Jesus. Por quê? Porque não conhece verdadeiramente quem é Jesus Cristo. Jesus, na verdade, foi um homem que nasceu em uma família, graças a Deus, que ele vamos dizer assim, ele se humanizou na pessoa, no ventre de uma mulher, dignificando a mulher. Uma mulher que naquela época não era tão assim respeitável na sociedade, era uma sociedade mais patriarcal, era uma sociedade onde os homens tinham mais valor do que as mulheres. Ainda hoje, naqueles países lá onde Jesus nasceu, nós vemos que as mulheres pouco valor têm, principalmente nos países muçulmanos. As mulheres lá no Paquistão e outros mais, as mulheres não têm valor. As mulheres são tidas como pessoas de segunda categoria, não têm desejo próprio, não têm oportunidades. Nós aqui no Brasil, às vezes falamos, reclamamos que a mulher não tem direitos iguais, mas em comparação com outros países, misericórdia. Então, quando Jesus nasceu, ele veio em cumprimento a uma promessa que ele havia feito, que Deus havia feito, que da semente da mulher mandaria um para resgatar a humanidade. E Jesus nasceu no ventre de uma mulher, dignificou a mulher, fez parte de uma família exatamente de acordo com o que Deus planejou, composta de um homem e de uma mulher, teve irmãos. Ele habitou em uma sociedade e ele trabalhou junto com seu pai até certa idade. E ele era uma pessoa dita assim, até ele começar o ministério dele, uma pessoa comum. Uma pessoa vista como filho do carpinteiro e de Maria. Isso até aos 30 anos de idade. Quando chegou aos 30 anos de idade, Jesus começou seu ministério, porque Jesus veio com uma missão. Jesus veio à terra, porque Deus o enviou. E Deus disse, lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então, esse nome de Jesus, ele tinha um grande significado. O significado de Salvador, dado pelo próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Então Jesus nasceu e foi crescendo e ele foi fazendo justamente o que o Pai mandou fazer. A princípio, Jesus veio para os que era seu, para o povo judeu, para o povo da promessa, o povo considerado, o povo que na verdade era assim mesmo, o povo Israel de Deus, os escolhidos de Deus. E as outras pessoas eram os gentios, povo que não estavam na promessa. E no capítulo 1 de João, eu gosto muito desse versículo e desse capítulo de 1 de João, que nos fala exatamente do que Jesus veio fazer, de que o cumprimento da palavra de Deus, que ele salvará o povo dos seus pecados. Ele veio não só para um povo, a princípio ele veio primeiro para o povo judeu, porque era o povo da promessa. Deus havia feito a promessa lá desde o jardim do Éden, quando Eva e Adão pecaram, que ele restauraria Israel, restauraria o seu povo, renovou a sua promessa com Abraão, renovou a sua promessa com Moisés e foi renovando sempre as suas alianças, até chegar Jesus Cristo. E quando ele chegou no capítulo 1 de João, e o versículo 10 diz o seguinte: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ainda hoje o mundo não reconhece, ou seja, a maioria não reconhece Jesus, quem ele verdadeiramente é.
E disse que foi feito, o mundo foi feito por ele. Aqui diz assim, aquele que é a palavra. Jesus Cristo é considerado a palavra, o verbo vivo de Deus. Ele estava no mundo e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus veio, como a gente já falou aqui, como nós falamos agora, Jesus veio para aquele povo judeu, povo que estavam aguardando o Messias. E quando Jesus chegou, eles não o reconheceram e não receberam. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que aqueles que estavam fora dessa linhagem, fora daquele povo da promessa, receberam. Diz lá Isaías que o povo que estava em trevas, a luz raiou. Ou seja, nós que não éramos considerados o povo da promessa, não éramos o Israel de Deus, Jesus se revelou para nós. E no versículo 12 diz assim, mas a todos quantos receberam, o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Temos uma obrigação antes de nos tornarmos filhos de Deus. Crer no seu nome. Crer no seu nome, qual nome? Nome Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque Jesus, como a gente já falou, Jesus era um nome comum na época. Mas esse Jesus não era um Jesus qualquer, não era um Jesus comum. Esse Jesus tinha uma identidade, tinha um nome com um significado, que era Ele salvará, Ele será o Salvador. Em outra parte dos evangelhos diz, o Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Esse Jesus que nós estamos falando, que foi um filho de Deus, ele é o Emanuel, é o Filho de Deus, ou seja, Deus conosco aqui na terra. Então, continuando o versículo 3. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E completando diz, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Essa palavra que se fez carne, e essa palavra que vimos encarnada aqui no mundo, recebeu o nome de Jesus, ele é o unigênito, Filho do Pai, unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Glória a Deus por este nome tão glorioso, por este nome tão poderoso. E nesta tarde nós chamamos a sua atenção para que nós possamos descobrir o valor que verdadeiramente tem esse nome e que possamos descobrir que atrás desse nome Jesus tem um Todo-Poderoso, tem um Salvador, tem o grande, o Messias, o incomparável. Nunca teve na terra nenhuma pessoa, não pisou na terra nenhuma pessoa semelhante a Jesus. E eu quero chamar a sua atenção a um fato que eu gosto muito de narrar por ser uma pessoa muito conhecida, que é a questão de um cientista brasileiro chamado Augusto Cury. Ele é psicólogo, é psiquiatra e psicólogo, e ele é um escritor, um grande estudioso, aliás, um cientista renomado, com as obras por todo o mundo. E ele faz uma grande declaração. Há pouco tempo eu ouvi, até no programa de Ana Maria Braga, e outro momento ele foi entrevistado com Valdemir Ribeiro no Diário de Brasília, e ele dizia que era ateu, um homem que não cria em Deus. Mas ele pesquisava, que ele
trabalha muito a respeito da mente, né? Ele faz pesquisa sobre a mente humana, e ele resolveu estudar sobre a mente de Jesus, estudou de grandes filósofos e foi estudar sobre Jesus. E, na verdade, ele teve o esclarecimento, o conhecimento de quem era Jesus, de quem realmente é Jesus Cristo. Vemos aí a fotografia de Augusto Cury. Muito obrigada, seu Paulo. Pois é, este homem de ateu se transformou em um cristão, um seguidor de Cristo, porque a palavra de Deus diz, lá em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele homem não tinha, como falando, agora continuando a falar de Augusto Cury, ele não tinha conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. E ele estudou muitos outros. Ele estudou Buda, estudou Maomé, estudou várias mentes, como ele diz, fez várias pesquisas. Mas no momento que ele estudou sobre a vida de Jesus, conheceu a verdade e ele foi liberto do ateísmo. E hoje ele é um cristão, professo. Graças a Deus. Porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todo o nome. Não podemos tratar o nome de Jesus como muitos estão fazendo por aí, com chacota. Às vezes contam uma anedota, botam o nome Jesus. Qualquer coisa, tá? Jesus, Jesus. Como que Jesus fosse um nome banal. Nós temos que reconhecer quem, na verdade, é Jesus Cristo. Em Filipenses, no capítulo 2, e o versículo 9, eu gostaria de saber se você tem uma Bíblia. Se você não tem a Bíblia, hoje é muito fácil de baixar, porque nós temos essa facilidade, não é? De baixarmos no nosso, pela internet, a gente baixa no celular. Imediatamente você pode ter uma Bíblia que é fonte de vida, que é a palavra de Deus. E como você ouviu, nós falarmos agora no capítulo 1 de João, que no princípio era a palavra. Jesus continua sendo a palavra, porque esta palavra que está escrita, esse Logos, ela tem uma inspiração divina. O Espírito de Deus é quem nos traz a revelação do que está escrito aqui. E em Colossenses, aliás, Filipenses, no capítulo 1, no capítulo 2, aliás, e o verso 9 diz assim: por isso, Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Está falando aqui de Jesus Cristo. Está falando, como diz no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí, completando com esse mesmo versículo que eu já li. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Então, por mais que você pense que tem nomes poderosos de reis, rainhas, de grandes filósofos, tudo, nenhum nome está equiparado ao nome de Jesus. Eu não sei ainda, porque tantas pessoas, como nós já falamos, vulgarizam esse nome tão precioso, esse nome tão glorioso, esse nome tão poderoso, que Deus o exaltou sobremaneira a mais elevada posição. E lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Continuemos essa leitura. Para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Porque foi que Deus exaltou Jesus e lhe deu um nome acima de todo nome. Aí concluindo para que ao nome de Jesus, dobre-se todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Você pode imaginar que nome poderoso?
que as pessoas, ou seja, aqueles que estão nos céus, anjos, santos, arcanjos, todos se dobram diante de Jesus, como está escrito aqui. Só este nome é altamente suficiente, porque é um nome sobre todo nome. Aleluia! Quão maravilhoso é sabermos que Jesus, aquele que passou aqui 33 anos na terra, ele não era um homem comum. Ele veio, é Deus que se encarnou aqui na terra, veio por amor nos trazer a divindade de Deus, mostrar Deus, ou seja, revelar Deus ao mundo, o amor de Deus, como diz lá em João 3,16, porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Foi por amor a nós, foi por amor à humanidade, foi por amor a mim e a você que Deus mandou Jesus Cristo. E você pode dizer, mas ele veio e foi embora. Sim, Jesus veio, cumpriu toda a obra redentora, pagou o preço que nós não podíamos pagar, resgatou-nos do pecado, sendo cravado naquela cruz, e a Bíblia diz, naquele tempo era assim na lei, aqueles que eram sujeitos, ou seja, condenados à morte de cruz, eram os mais míseros pecadores. E Jesus, tomando sobre ele todos os nossos pecados, se tornou miserável pecador naquela hora, e ali ele na cruz do Calvário pagou o nosso preço, através do derramamento do seu sangue. E quando ali na cruz ele expirou, ele disse, está tudo consumado. Ou seja, o que eu vim fazer, completei. E daquele momento em diante, Jesus não era mais um pecador, porque quando ele foi ao túmulo, ele sepultou os nossos pecados, mas quando ele ressuscitou em corpo glorioso. Ele ressuscitou já um vencedor e está sentado à direita do Pai. Mas ele, como a Bíblia diz que ele não nos deixou órfãos, ele voltou para nós através do Espírito Santo. E hoje nós temos um grande privilégio de sermos portadores desse Deus maravilhoso que é o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo, Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homens, em 4 paredes. Lá em Coríntios diz Paulo, não sabeis vós que sois santuário do Deus Altíssimo e que o Espírito Santo habita em vós. Ou seja, esse Jesus Cristo que tem um nome tão precioso, ele está no céu, todo joelho se dobra, mas ao mesmo tempo ele está aqui na terra, através do Espírito Santo. Quando ele estava com o corpo humano, ele estava limitado a este corpo humano. Mas no momento que ele foi para a glória, ele voltou na pessoa do Espírito Santo e dizendo, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E no dia de Pentecoste, ele cumpriu essa promessa e voltou para todos aqueles que estavam ali. E depois ele deixou a promessa, esta promessa é para vós e todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E graças a Deus que eu estou aqui e você que está aí, que foi chamado por Deus, é portador da pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. É santuário do Deus Altíssimo. E o versículo 11 diz o seguinte, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Disse que Jesus está no céu e que todo joelho, todos que você imaginar que estão nos céus, se dobram diante de Jesus. Como nós já falamos aqui na palavra, porque o nome dele está acima de todo nome. Agradou a Deus, após ele
ter feito todo o sacrifício, resgatar a humanidade. Jesus não teve como usurpação de ser Deus, ou seja, não vou para o mundo, não. Ele veio, se humilhou a morte mais miserável que podia ter, para nos dignificar, para nos trazer de volta, nos resgatar para Deus. E hoje, o que é que a palavra de Deus diz? Existe algo para mim e você fazer. Crer no nome de Jesus, como já lemos lá, que Jesus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que todo mundo fosse salvo por ele. Que pregássemos o Evangelho a toda criatura. Aquele que nele crer não será condenado, será salvo. Em Filipenses diz o seguinte, São Paulo advertindo aos Filipenses diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Nós precisamos crer quem é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, Redentor da humanidade, mas precisamos também confessar, como diz aqui, assim como todo joelho se dobra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E nós vemos muita gente confessando Jesus banalmente, com gozação, sem dar a mínima importância. Precisamos confessar Jesus Cristo com essa certeza do poder que Ele é, de um Deus poderoso, de um Deus que está acima de todas as coisas. Quando Maria recebeu do anjo a anunciação de que ela seria mãe, o anjo disse a ela assim, está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 30 e 32, o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este, versículo 31, este que eu estou dizendo que o nome é Jesus, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Você pode pensar exatamente o que é que isso está dizendo? Que Jesus estava vindo para o mundo. Ele estava tomando lugar no útero de Maria. Mas veja que de onde era a paternidade, ou seja, a filiação de Jesus. Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. O nome de Jesus significa grande, porque aqui está dizendo, este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Eu acredito que quando Maria via Jesus criança, que ela ia precisar como mãe natural, né, que ela assumiu a maternidade de Jesus. Jesus veio para o útero dela pelo Espírito Santo. Jesus não foi gerado dela como um homem. Jesus veio do céu. Eu não sei dizer assim se é muito... se fica assim muito... vamos explicar assim, Jesus teve do embrião, talvez não seja isso o que, mas ele veio pela graça do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo. Deixou Jesus, aquela criança no ventre de Maria, que foi crescendo, ele recebeu os nutrientes de Maria, mas a essência, a semente de Jesus, não foi gerada de um homem e de mulher. Foi gerada do Espírito Santo. Não sabemos explicar isso, porque certa vez Jesus disse isso também para Nicodemos, que quem nasce da carne é carne, que nasce do Espírito é Espírito. O vento sopra e não sabemos de onde ele vem, para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Jesus nasceu de uma forma maravilhosa. Ele criou-se no ventre de Maria. Mas o Pai, a paternidade, a filiação de Jesus veio de Deus. E porque ele será chamado Filho do Altíssimo.
Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ou seja, como homem na terra, ele iria ser um rei. Como homem na terra, ele é da descendência do rei Davi. Mas o significado, a essência de Jesus é filho do Altíssimo, é Deus verdadeiro. Então, um dos seus significados é filho do Altíssimo. E como eu estava falando, eu acho que quando Maria chamava Jesus, como a mãe chama uma criança para qualquer coisa, ela quando dizia Jesus, ela imaginava, por trás ela via justamente aquela mensagem do anjo. Eu estou conjecturando, é claro, que ela dizia, Jesus, esse nome é grande, esse nome é poderoso, esse é o Filho do Altíssimo. E como nós sabemos, Maria nunca se orgulhou pelo fato dela estar com aquela criança, mas ela se sentia honrada, ela não tinha vaidade, mas ela se sentia dignificada, de Deus até escolhido para colocar no ventre dela o seu filho, Jesus Cristo. E aconteceu que ele veio do céu com esse significado de Salvador, de Filho do Altíssimo. Ele veio, deu esse nome que Deus o deu, que Deus deu para ele, foi para que aquele nome fosse exaltado e seja ainda hoje exaltado por toda a eternidade. E quando Jesus e o anjo apareceu para José, foi a mesma coisa. O anjo disse para José, que é o pai adotivo de Jesus, disse, olha, não temas de receber Maria. Maria, tua noiva, Maria com quem você está desposado, não tema de recebê-la, porque o que nela foi gerado, ou seja, Jesus veio gerado. Foi no útero dela que Jesus foi gerado, mas não foi da semente do homem. Foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Aleluia. Este nome, Jesus, o anjo explicou, é porque ele salvará o povo dos pecados dele. Então, podemos dizer que o nome Jesus significa Salvador. Você já pensou nisso? Quando você pronuncia Jesus, você está dizendo Salvador. E muito mais do que isso, eu pergunto e você responde para si mesmo, você já se apossou dele, deste Salvador? Quando você pronuncia Jesus, você já disse, Jesus, meu Senhor, meu Salvador. Se você não disse, está perdendo uma oportunidade muito grande. Porque como ele veio para ser Salvador da humanidade, e diz que necessário é que todo joelho se dobre diante e confesse-o. Então, por que não confessar Jesus Cristo, aqui como ele disse, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E por que não confessá-lo? Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Eu espero que esta palavra que nós estamos ministrando nesta tarde, esta verdade que está sendo revelada nesta tarde, dos significados deste nome tão precioso, tão glorioso, tenha um eco diferente na vida da gente, tem um sentido diferente ao pronunciarmos esse nome, Jesus. Saibamos, tenhamos uma consciência de que não é um nome qualquer, não é um nome banal, não é um nome comum, mas é o nome do Filho de Deus, daquele que recebeu de Deus todo o poder e autoridade. Jesus veio à Terra, mas ele veio com essa missão de salvar a humanidade, de dar vida pela humanidade por resgate, mas ele veio também com todo o poder e autoridade de Deus. Deus não enviou o seu Filho simplesmente, não, vá lá salvar e você não tem, só tem esse dever de dar sua vida. Não, Jesus veio com poder e autoridade.
E aqui com esse poder e autoridade na terra, ele salvou, ele curou, ele expulsou, libertou muitos demônios e batizou com o Espírito Santo. E uma coisa muito linda é que Jesus disse, lá em João, no capítulo 3:35, Jesus sabia de quem ele era. Ele disse, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Jesus justamente sabia da sua paternidade, da sua filiação. É tanto que uma vez alguém, até nem justamente não gosta muito que ouvi falar, pregar dessa forma, que certa vez Maria foi falar com Jesus, lá nas bodas de Caná, e quando falou, Jesus falou de uma forma assim, mulher, que tenho eu contigo? Naquela hora, Jesus não considerou assim, não chamou mãe, porque daquela hora em diante, Jesus estava assumindo o seu ministério de filho de Deus. Ele estava dizendo, mulher, agora eu vou assumir a minha filiação legítima, cumprindo tudo que Deus mandou. E ele disse, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Todas as coisas que estão no céu, na terra e no mar. Isso está escrito em João, capítulo 3, versículo 35. Então, Jesus, Senhor absoluto, Salvador, poderoso, Filho do Altíssimo. Ele é digno que nós o confessemos como nosso Senhor e Salvador. E o proveito desta confissão só trará para você o direito de ser chamado Filho de Deus, como nós lemos lá em João, que todo quanto receberam como Senhor, como Salvador, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós estamos chegando ao fim dessa pregação, dessa mensagem, sobre o nome de Jesus. Eu creio que nesta tarde, esta palavra chegou ao seu coração e ela está tendo uma forma, um eco diferente na sua vida, a respeito do significado do nome de Jesus. Não simplesmente a palavra Jesus, mas a palavra Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, assim como o homem chamado, que nós falamos no começo, Augusto Cury, um cientista muito conhecido nosso, ele reconheceu o significado do nome Jesus. Que ele disse que foi a mente, naquele livro Mentes Brilhantes, ele fala sobre a mente de Jesus Cristo. Homem nenhum, e não tem descrição nenhuma, por mais que possa trazer o verdadeiro significado sobre a mente de Jesus. Jesus é inigualável, Jesus, ele é indescritível. E ele ficou tão fascinado que ele se rendeu aos pés de Jesus, ou seja, reconheceu a soberania de Jesus. E ele não é mais um ateu, ele passou a crer em Deus através de Jesus Cristo. Graças a Deus. Veja o retrato dele aí, sorridente, e é uma pessoa que tem assim, um carisma muito, muito grande, e ele disse que mudou a vida dele totalmente. Então, esse mesmo Jesus que foi revelado através da palavra, como nós já lemos, que João, capítulo 8, versículo 32, diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta mesma verdade que Augusto Cury desconheceu, que foi a palavra de Deus, é aqui onde está toda a vida de Deus, é aqui onde a gente encontra tudo que diz, como nós lemos aqui, não é? Que é o dossiê de Jesus Cristo. Aqui diz tudo a respeito de Deus, da humanidade, do Salvador Jesus. E assim como esse homem reconheceu Jesus, você também tem esta oportunidade de buscar na palavra, de fazer um estudo profundo. Não se pode conhecer alguém se não se pesquisar a respeito de alguém.
Não se pode conhecer nada. Se eu compro, vamos dizer assim, uma máquina de lavar, ela vem com um manual para que eu procure ler e entender como eu posso usar aquela máquina. Então, aqui é um manual que trata da nossa vida, da vida de Jesus, de como seguirmos a Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas coisas às vezes nos oprimem. Quantas coisas nos oprimem, quantas coisas estamos assim, sem saber como é que eu vou fazer isso, o que será que isso como vai acontecer para o futuro, de onde eu vim, para onde eu vou. Tantas dúvidas podem pairar, até talvez aí você que está me ouvindo tenha dúvida de onde veio, para onde vai. Se o lugar daquele que é mau é no mesmo lugar daquele que não fez tanta maldade. Mas aqui está tudo escrito, está tudo registrado. Jesus não ia deixar, Deus não ia deixar seus filhos, a criatura humana, sem saber de onde vinha, para onde ia. Ele mandou Jesus Cristo, cumpriu a ordem de Deus, cumpriu a obra redentora e nos deixou a sua palavra. Esta palavra foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. E o mesmo Espírito que inspirou a Escritura Sagrada, ele habita dentro de nós. E quando nós lemos, esse Espírito nos revela justamente o que está escrito. Há pouco tempo eu estava conversando com uma senhora, que ela estava num estado depressivo muito grande. E eu falei com ela, digo, a senhora lê a palavra de Deus? Ela disse, não entendo nada. Leio, mas não entendo nada. Eu disse, a senhora já confessou Jesus, já convidou o Espírito Santo, convidou Jesus para vir morar no seu coração através da pessoa do Espírito Santo? Não. Pois é. Muitas pessoas pegam a Bíblia, a palavra de Deus, e não vê significado nenhum. Por quê? Porque, na verdade, o Espírito Santo ainda não está habitando dentro da pessoa. Quando ele habita dentro de nós, ele revela a palavra, porque a palavra é Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. É esta palavra. Eu quero, neste momento, terminar a nossa pregação, para termos um rápido intervalo, mas antes disso, eu queria perguntar a você. Esta palavra trouxe algum sentido para você? O nome de Jesus para você, de agora por diante, tem um sentido diferente? Se assim é, e você entendeu o que significa Jesus, e quer confessá-lo como seu Senhor e Salvador, como a Bíblia diz, que toda língua o confesse, e que todo joelho se dobre diante dele, então aí onde você estiver, onde você está, você convide ele para a sua vida. E eu vou fazer esta oração junto com você. Senhor, meu Deus, reconheço Jesus Cristo como o único, suficiente e Salvador, o enviado de Deus, que aqui na cruz do Calvário deu a sua vida para me resgatar e me tornar filho de Deus. Eu reconheço como Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Esta oração é muito simples. Então, você o convidou, você reconheceu. Então, neste momento, você se tornou um filho de Deus. Eu vou fazer um pequeno intervalo e voltaremos para finalizar este programa. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.
Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé. Já estamos quase terminando o programa. Mas antes de finalizar, eu queria fazer um convite todo especial a você. Uma conferência de Mulheres da Fé, nos dias 7 e 8 de dezembro, na Igreja Verbo da Vida de Antares. Fica bem próximo à Alma Viva. Você é nossa convidada especial e com certeza você vai receber muito de Deus naquele lugar. Estamos lhe aguardando. E dando continuação ao nosso programa, já finalizando, nós vamos deixar um versículo para você meditar durante a semana, como nós sempre fazemos, que é o nosso pão diário. E como você viu aí na tela, esse pão ilustrado, que nos alimenta diariamente, assim é a palavra de Deus. Ela é o alimento diário para o nosso espírito. Pois assim Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o versículo que eu quero deixar para você meditar durante esta semana, está escrito no livro do profeta Abacuque, capítulo 13, e o versículo 17. O profeta Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, nada faria com que o profeta Abacuque deixasse de ter alegria no Senhor, de exaltar o nome do Senhor. Mesmo que as coisas falhassem, ele continuaria alegre, exaltando e exultando o nome do Senhor. Que esta palavra fique gravada no meio do seu coração. Que nada venha roubar a minha e a sua alegria. Que mesmo que um dia as coisas não estejam tão legais, continue firme, louvando e adorando ao Senhor, porque o livramento virá. Em nome de Jesus. Quero desejar a você uma semana abençoada e até a próxima semana, se Deus nos permitir. Fique com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você.